Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém? Desde já eu quero agradecer o convite feito a mim para poder estar trazendo a palavra nesta noite à amada Igreja segundo a IPI de São Bernardo do Campo, a IPI Baeta. Quero agradecer à irmã Cristiane pelo convite. Quero externar aqui o meu agradecimento também ao pastor reverendo Paulo Malpelli, meu amigo querido, e também a todo o conselho da amada igreja. O tema que foi nos proposto nesta noite para a nossa meditação é um tema sobre ações de graça. E vamos ler aqui, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 106. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Salmos 106, do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurado os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Amém? Louvado seja o Senhor por a leitura da sua palavra nesta hora bendita. Irmãos e irmãs, falar de ações de graças é algo que é fundamental também para a nossa vida cristã. E esse texto ele nos chama justamente de uma forma especial a dar glórias a Deus, agradecer a Deus, né? Ação de graças é um agradecimento pelas bênçãos, pelas maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Às vezes nós, de maneira geral, às vezes esquecemos a correria do dia a dia, a nossa luta diária e vai passando. Às vezes nós recebemos bênçãos e esquecemos de agradecer, não é? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito aí da gente render graças, ações de graças e agradecer aí a Deus por tudo. Então, irmãos, de uma certa maneira, o salmista fala muito, né, de ações de graças, mas também Jesus, não é? Ele mostra que é fundamental a nossa gratidão, não é? Então, Jesus ali naquela cura 10 leprosos. E quando Jesus fala com eles, Jesus diz para que eles fossem e se apresentassem diante do sacerdote. E eles foram, né? Os 10 foram. Mas indo a caminho, o que acontece? Eles se tornam limpos, suas peles, aquelas chagas somem,
Só que um daqueles 10, ao invés de ir se mostrar ao sacerdote, voltou até Jesus, não é? E voltando até Jesus, ele agradece a Deus, agradece a Jesus, porque ele havia obtido aquela cura daquela enfermidade terrível. E Jesus, na sua expressão, diz: ora, não eram 10, somente um voltou para dar glória a Deus, não é? Então, irmãos, a ação de graça, ela passa por isso, de um retorno, ou de você voltar o seu pensamento para uma ação de agradecimento a Deus. Às vezes nós, ali no meio do culto, em meio às orações, às súplicas, muitas vezes nós fazemos votos ou promessas diante de Deus, né? Obtemos resultados de oração, respostas de oração, bênçãos, e nós simplesmente esquecemos de voltar e agradecer. Não é? É fundamental. Não é? Eu lembro que uma das marcas da igreja, principalmente no passado, era ter cultos de ação de graça. Era cultos de ação de graça por aniversários. Hoje, muitas vezes nós vamos em aniversários, as pessoas nem sequer mencionam Deus. Eu lembro, né, na minha mocidade, na minha juventude, nós fazíamos cultos de ação de graça. Era por aniversário, era por bênçãos alcançadas, por uma compra de uma casa, uma compra de um carro, não é? Seja lá o que as pessoas conseguiam, os irmãos conseguiam, sempre nós tínhamos o culto de ação de graças. A igreja, não é, em si fazia cultos de ação de graça, de gratidão a Deus, né? Então esse texto aqui nos chama, né, a isso, né? Ele diz: aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, não é? Então a ação de graça passa por esse entendimento também, de que Deus é bom. Deus tem sido bom na sua vida, amém? Na minha vida, na vida da igreja. E muitas vezes nós estamos relativizando isso. Nós estamos esquecendo de voltar. Não, vamos dar glória a Deus, vamos dar graças a Deus, voltar hoje. Jesus, eu estou hoje aqui fazendo este culto, não é? Por uma graça alcançada. Não é? Deus fez isso na minha vida. Nós já não fazemos, irmãos, perdemos isso. E aqui o salmista não. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a misericórdia dele dura para sempre. Nós nos esquecemos disso, né? Então eu destaco isso no primeiro momento. Que nós precisamos voltar, não é? E entender que nós precisamos render muito mais, dar muito mais cultos de ação de graças a Deus do que temos dado. Perdemos essa essência, não é? E isso é muito importante. Deus se agrada. Lembra do que Jesus disse? Só um, não eram 10, somente um voltou para dar glória a Deus, não é? Então isso é fundamental, não é? Quem saberá, olha o que o texto diz, verso 2, quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores, né? Felizes os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo, não é? Irmãos, aqui ele chama, né, para a gente saber contar, saber agradecer, né? Entendimento, não é só receber e esquecer, não.
né? É saber contar, é saber voltar com o coração sábio e falar, olha Jesus, eu estou aqui. Senhor, eu vim aqui te dar louvor, porque o Senhor tem sido maravilhoso, porque as tuas misericórdias têm se renovado sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Eu venho te render graças, eu venho te dar esse culto, eu venho te dar o meu louvor, não é? Em todo o tempo, é para isso que nós nascemos, é esse o propósito da nossa vida diante de Deus, do nosso relacionamento com Deus. É poder voltar, é isso que Deus quer. E nós, como seres humanos, às vezes quando as pessoas, você faz algo por alguém e aquela pessoa não te dá um retorno, ou como nós dizemos hoje, o feedback, não te dá um agradecimento, como você fica triste? Da mesma maneira Deus. Precisamos encontrar na nossa prática de dar voltar e dar esse agradecimento a Deus. Isso vai alegrar o coração de Deus, porque Deus, Ele tem cuidado de nós, não é? Ele tem cuidado da melhor maneira possível, mas às vezes Ele não vê em resposta o nosso testemunho. É outra coisa que nós perdemos, irmãos, o nosso testemunho, de contar uma bênção. Hoje eu vejo, às vezes, o irmão chega com um carro novo lá e anda com o carro novo e passeia de carro novo e não contou. Fala, olha, Deus me ajudou, consegui trocar de carro. Hoje a gente fica muito na reserva e esquecemos de contar a graça alcançada. Recebemos cura, muitas vezes as pessoas nem sabem que fomos curados, que nós estávamos orando e buscando a Deus por uma cura. Nós não voltamos para dar um testemunho, para contar o que Deus tem feito na nossa vida, né? E aqui na continuação do texto, ele diz, lembra de mim, Senhor, né? Sim, Deus se lembra de nós, mas talvez eu reverta a pergunta do salmista, né? Será que nós temos lembrado? Não é? Será que, como diz aqui no verso 5, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo? Isso é uma outra coisa que eu destaco, irmãos. Quando a gente conta uma bênção, quando a gente dá um culto de ação de graças, quando nós trazemos a igreja a essa vivência das bênçãos que Deus tem derramado, isso alegra não só o seu coração, da sua família, por ter alcançado uma graça, mas toda a igreja vê como é o agir de Deus, como Deus tem feito, como Deus tem sido misericordioso, como a gente tem visto assim Deus operar as suas maravilhas. Então, é uma coisa que eu destaco também, de uma certa maneira, irmãos. Precisamos voltar a esta prática do culto de ação de graças, de aprendermos a dar graças, de reverenciarmos o que Deus tem feito, também como forma de que os que estão ao redor possam ver as maravilhas de Deus e glorificar a Deus. Eles possam ver, olha, como eles agem, como eles agradecem, porque a nossa alegria não é a bebida, não é comida, a nossa alegria é naquilo que Deus tem operado, na maravilha que Deus tem feito, né? É voltar e falar, Senhor, muito obrigado, né? Trazer a igreja, né? Davi, no Salmo 116, ele diz assim, Senhor, o que eu darei por cada um dos teus benefícios para comigo? Aí ele diz assim, eu pagarei os meus votos diante do povo de Deus, tomarei o cálice da salvação, aleluia. Irmãos, é gratidão, é voltar,
É para que isso sirva de testemunho, não só para a igreja, mas para os que estão vivenciando, os que estão de fora. Que esta palavra, que você pense nisso, não é? Uma bênção que só você sabe, ou que só você recebeu e não expandiu, não deu um culto de ação de graças, não falou, não testemunhou, não vai edificar a igreja. A igreja precisa ser edificada. E a igreja, ela é edificada quando a gente ouve essas coisas. Hoje, para finalizar, para concluir aqui, hoje eu recebi um WhatsApp de uma pessoa compartilhando que ela conseguiu uma porta de emprego. E ela agradecia. Ela disse: pastor, muito obrigado, porque o senhor é um dos meus incentivadores. Então ela veio e contou a bênção. Ela deu ações de graças. Eu dei um glória a Deus, eu dei um amém, né? Porque eu sei que Deus está agindo e Deus está no meio de nós. Que Deus abençoe a amada igreja do Baeta Neves. Que Deus abençoe o seu coração, meu irmão e minha irmã. Que esta palavra fale no profundo da tua alma e que você saia aqui nesta noite pensando: eu preciso dar mais cultos de ação de graças ao meu Deus. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Senhor fique aí dentro do vosso coração. Quero orar uma breve oração pela sua vida. Amado Deus, que o Senhor venha através dessa palavra tocar o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs e também o meu coração, para que nós possamos pensar naquilo que o Senhor tem feito e possamos muito mais te dar glórias, ações de graças pelos teus grandes feitos e maravilhas. Fica com o teu povo, toca nos nossos corações, Espírito Santo, e traz à nossa memória o que nos dá esperança, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Amém.